Olá, Sapiens! Você está em mais uma DR das dietas. Eu sou Ana Maria, médica com especialização em nutrologia e revisões sistemáticas e meta-análise. Meu nome é Estevão Matheus, eu sou psicólogo e empreendedor digital. Ana, o que a gente vai falar hoje mesmo? Hoje a gente vai falar sobre diabetes gestacional na gravidez. Gestacional? Opa, tem uma catchphrase para falar. Mesmo você sendo homem, fique nesse vídeo porque é interessante para você saber cuidar da sua esposa, de uma amiga, de uma prima, de um parente, da irmã, das mulheres da família que estão passando, encaminhar para as mulheres da família, não é mesmo? E outra coisa, diabetes gestacional, não sei se você sabe, mas ele tem muito a ver com diabetes tipo 2. Então, algumas coisas que acontecem na gestação, elas podem ser também comparadas com qualquer pessoa que possa ter diabetes do tipo 2. É, resistência à insulina, então? Resistência à insulina. É que o diabetes mellitus gestacional, ele tem uma prevalência maior do que o diabetes geral na população, pelo menos atualmente, né? No Brasil está por volta de 6%. Na gestação, em 2008, as estimativas eram que 7,6% das mulheres iriam desenvolver diabetes gestacional. Hoje deve estar mais, né? É por conta da dieta, Ana, ou isso já acontece de qualquer forma? Não, é por conta do metabolismo da gravidez, mas é agravado por fatores predisponentes e fatores de risco que a pessoa, para entrar na gravidez, já tem que ficar esperto se não... Porque o que acontece? Na gravidez, existe a produção de um hormônio pela placenta, que chama hormônio lactogênio placentário. Mas, enfim, nossa, que normal. É um hormônio que é produzido pela placenta, e junto com algumas outras mudanças hormonais, de cortisol e tal, o corpo da mulher fica mais resistente à insulina, naturalmente, mas isso tem um sentido biológico. Por quê? Porque mesmo que ela não esteja igual no vídeo de diabetes tipo 2 que a gente explicou... Pode pôr o card aqui? Põe o card, porque vocês lembram que a gente explicou no vídeo de diabetes tipo 2 que a célula fica cheia, ela não aguenta mais energia e ela tranca a porta, trava a fechadura e não deixa a insulina abrir a porta para jogar mais glicose para dentro. E aí você fica com glicose no sangue. Fica com glicose sobrando no sangue. Esse é o mecanismo, né, bem grosseiramente explicado do diabetes tipo 2. Na gestação, o que acontece é que esse hormônio, junto com os ajustes de cortisol, ele faz com que a célula entenda, ele sinaliza para a célula que ela não deve receber tanta energia, mesmo sem ela estar cheia. Okay. Mas por quê? Porque precisa sobrar mesmo energia no sangue para ir para a placenta para alimentar e ajudar o feto e o embrião a se desenvolverem. Então, é um mecanismo natural da própria gestação. A questão é que muita gente já chega na gestação com vários outros fatores de risco. Então, quer dizer que a DM gestacional ela é maior que a DM geral? É por causa dessa predisposição metabólica, né? Outra coisa que as mulheres que estão pensando em engravidar ou já estão gestantes têm que ter muito cuidado para tentar evitar o diabetes gestacional, que ele se comporta como um diabetes tipo 2, né? O que elas têm que se preocupar? Que se elas tiverem diabetes gestacional, olha só o risco, é quase 50%, é 48%. Delas terem novamente diabetes em outras gestações ou até no futuro desenvolverem diabetes tipo 2. Ana, isso é uma coisa que você deve repetir agora novamente. Então quer dizer que é 50%? Quase 50% de chance de se repetir o diabetes. Ou seja, 50% de chance a mais da pessoa virar diabética? Sim. Depois da gestação? Depois da gestação. Ou em outras gestações se repetir a diabetes gestacional. O risco de uma mulher que teve diabetes na gestação desenvolver diabetes tipo 2 no futuro é 10 vezes maior do que que não teve diabetes na gravidez. Gente, então esse síndrome metabólica, obesidade central, a pessoa, na verdade, teria... Se a pessoa planeja engravidar, é melhor ela também tomar conta do corpo antes de começar. Mas se já tiver... engravidado. Aí se já tiver, se a pessoa, por exemplo, se você puder planejar e você tiver um desses fatores que a gente vai falar agora, você tenta diminuir o máximo esses fatores para você não chegar na gestação já com mais risco ainda de ter diabetes gestacional. Mas se você já estiver grávida, faça o pré-natal mais cuidadoso possível, sabe? Com um especialista. Porque aqui também, nesse vídeo, vocês sabem, a gente não está para substituir nenhum tipo de consulta, né? Só uma dúvida. Então quer dizer que seria interessante a mulher perder um pouco de peso se ela tiver... Se ela já tiver com esses fatores que a gente vai falar agora, tem uns fatores que não dá para mudar, porque são de etnia mesmo. Mas tem um que dá para as pessoas se prevenirem. E se a pessoa já chegou na gravidez com algum desses fatores, ou mesmo já está grávida, mas não tem os fatores, tem que cuidar para não desenvolver o diabetes gestacional, para não ter essas complicações. Porque não são complicações só da mulher, tem complicações no feto também, né? E o que mais a gente pode falar para ajudar as mulheres que estão pensando em engravidar mais planejadinhas? Isso, você já sabe que você vai ter mais risco de ter diabetes gestacional se você já tiver tido em outra gravidez, se você já tiver com a sua glicemia alterada,
Então, já ter tido em outra gravidez, não tem muito como resolver. E se já for diabética também? Se já for diabética, tipo 2, aí mais ainda, né? Porque mais ou menos 6% Tipo não 1, sabe. controle, então, é muito em cima, Tipo né? 1 tem que ser mais controlado ainda, porque o tipo 1 mistura o metabolismo do tipo 1 com a resistência à insulina da própria gestação. Então, aí tem que ter um controle muito afinado do obstetra com o endócrino. Tem que procurar o seu aconselhamento médico certinho, pré-natal de alto risco, bem feitinho. Se a pessoa for de alguma origem étnica específica, que tem mais risco de ter essa resistência à insulina durante a gestação, que são pessoas do sul da Ásia, do Oriente Médio, pessoas de descendência afrodescendente, os Maori, aquele pessoal das ilhas do Pacífico, sabe? E os aborígenes da Austrália. Esses aí mostraram que já tem um risco maior de ter mais resistência a insulina, então durante a gravidez a coisa fica mais forte, né? Acima de 40 anos? Com mulheres acima de 40 anos, por isso todo mundo fala, tenta não engravidar depois dos 40, não é que não pode, mas é porque depois dos 40 realmente aumenta o risco de tudo, de hipertensão, de diabetes, de ganho de peso muito excessivo na gravidez, que é um outro risco para diabetes gestacional. O pessoal fala que a pessoa tem que comer por 2, eu já escutei isso. Então, mas não precisa comer por 2, agora vocês já estão entendendo que o próprio corpo, durante a gestação, faz a mulher desviar uma parte da energia para o embrião. Então, você não precisa comer por 2 só porque você está grávida. Você tem que comer a quantidade certa para o seu peso, para o seu metabolismo, para o próprio metabolismo da gestação, mas não exageradamente. E aí a pessoa já chega com obesidade na gravidez e ainda come por 2. Então, assim, tá pedindo para ter diabetes gestacional, né? Quem tem já tem ovário policístico, que é outra resistência... outro risco de resistência à insulina, quem está aumentando muito de peso muito rápido durante a gravidez. Remédios? Tem remédios? Corticoide. Corticoide, ele já aumenta a resistência à insulina, né? Corticoide é uma coisa que tem que tomar quando precisa, né? Muito, só quando é muito necessário. Ou quem já teve histórico de ter bebê grandão, bebê com mais de 4 quilos, que é chamado macrosomia, né? O nome técnico. Nossa. Porque às vezes o neném cresceu demais porque estava recebendo muita energia, mas a pessoa nem teve o diagnóstico de diabetes gestacional. Às vezes já teve e não sabe. E um dos indicadores é a macrosomia, né? E diagnóstico? Posso acender a bandeirinha aqui, que eu estou querendo acender a bandeirinha? Acenda o banner aí. Diagnóstico. O diagnóstico de diabetes gestacional é feito, tem um exame muito específico que dá uma carga de glicose para a mulher grávida de 24 a 28 semanas, é bem no meio da gravidez que é onde tem mais esse risco de resistência, né? E aí você descobre, mas os parâmetros são um pouco mais rigorosos do que aqueles que a gente viu no diabetes tipo 2. Ok. Justamente porque você precisa controlar com mais rigor para não ter as repercussões nem maternas nem fetais, né? Os dois seres passam mal, que não é o né? neném só ser grande, gente. Porque às vezes o neném nasce grande, todo mundo acha lindo, mas ele é muito frágil. Porque ele está com excesso de energia e ele não tem a capacidade de controlar aquela energia. Pode ter baixa, pode ter hipoglicemia. E às vezes morre até dentro da barriga. Então, por conta disso. Então é super de risco, né? Por causa dessas variações. Importante a mulher se prevenir antes... na programação, né? O pré-natal, se já você estiver fala, grávida, fazer o pré-natal o mais rigoroso possível. É por isso que muitas vezes, eu não sei se você já viu, mas às vezes a gestante com diabetes gestacional, ela nem é do tipo 1, mas às vezes ela tem que internar para usar insulina, controlar a dose de insulina, porque o uso de insulina na gestação mostrou que melhora o risco de bebê grandão e de morte intraútero. Ok, a insulina é exógena, né? De fora, né? De fora, porque mesmo que ela seja uma coisa transitória, mas precisa realmente controlar melhor, né? Mas enfim. E aquela história, né, que a mulher sonha com um hambúrguer, e aí se você não der hambúrguer, a criança nasce com cara de hambúrguer. Eu não achei nenhuma evidência científica sobre isso, sabe? Tá bom. É que a gente vai falar de dieta, eu lembrei disso, sabe? Como a gente fala de evidências, não é mesmo? Vai acender dieta aqui, é o que eu lembrei disso, mas tudo bem. Antes da gente falar de dieta na gravidez, a gente precisa explicar um conceito para as pessoas. Porque quando eu fui procurar as meta-análises sobre dieta, o que aconteceu? Eu achei, obviamente, algumas dietas low carb, né? Mas tinha 1 ou 2 estudos, não deu para fazer uma meta-análise propriamente dita. E dieta de baixa energia, que é aquelas dietas muito hipocalóricas, sabe? Que reduz muitas calorias. Também, só que só tinha um estudo. Justamente porque as pessoas ficam com essa questão de medo, vamos reduzir demais as calorias, aí pode faltar energia para o bebê. Então, só teve um estudo que viu até que melhorou algumas coisas, mas não dá para dizer que aplicar para todo mundo, porque não foi meta-análise, não teve vários estudos. As principais dietas que mostraram alguma diferença foram a dieta com baixo índice glicêmico e uma outra dieta que é surpresa, daqui a pouco a gente fala para vocês.
Vamos explicar o que é baixo índice glicêmico Vamos, primeiro? isso é importante saber. Então, tem dois conceitos importantes para vocês É um entenderem. negócio de velocidade e de carga quantidade. energética? Exatamente. Então, assim, tem dois conceitos importantes. Uma coisa é o índice glicêmico, tem todo um cálculo, a gente vai deixar nos posts, né? Entra na... Não esquece de compartilhar, de curtir esse vídeo, de mandar para quem você gosta. E na comunidade a gente vai colocando posts com os dados das dietas, das quantidades, tudo esse tipo de coisa que está lá, tem que lá é o nos pessoal posts. tem Aí, lá se nos você posts. for inscrito, vai ficar aparecendo para você normalmente no YouTube, só porque Aí você quando tá você quiser inscrito. checar, entrou numa dieta, a gente tem lá nos A posts. gente tem lá. E se quiser pra procurar vocês. algum, vai lá no canal mesmo. Aí tem, assim, comunidades. Você vai lá e tem todos os posts publicados. Com as informações, né, digitadas. É importante a sua interação também. Se você tiver dúvida, não fique com vergonha. Só colocar no comentário, a gente está respondendo. Então, voltando ao conceito. O que é baixo índice glicêmico? Então, o índice glicêmico é todo um cálculo que eles fazem para comparar o quanto que um alimento consegue entrar rápido no sangue, virar glicose rápido no sangue, comparado com a própria glicose pura. É como se a glicose pura fosse 100% e o índice glicêmico é quantos por cento ele se aproxima daquele Eu sei de um. O pãozinho está quase igual Quase, à glicose. bem alto, 9,9. É pão branco, pão farinha branco, branca, acho que é pum. 95. Olha assim. só. Então, tem alguns alimentos, aí, tem aqui na descrição também vai ter um link para alguns sites, tem um deles que é maravilhoso. Pena que eu só consegui achar site em inglês, porque pode ser que tenha algum em português, se Não, vocês mas hoje a acharem, ferramenta do Google consegue traduzir para eles. o Google consegue traduzir. Botãozinho direito do Porque mouse. tem um desses traduzir. sites aí que a gente deixou na descrição que é excelente, porque você entra lá e você escolhe ou por tipo de comida ou por quantidade do índice glicêmico, então ela é bem direcionada assim. Aí vocês vão ver. Então, quanto mais rápido o alimento se transformar em glicose e essa glicose entrar no seu sangue, ou seja, der aquele pico, mais alto o índice glicêmico dele. E o índice glicêmico alto não é legal para quem tem risco de diabetes. Quanto mais baixo o índice, melhor. E outro conceito que a gente tem que entender é a carga glicêmica. Então, a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato que tem ali. Então, pode ser que um alimento tenha uma quantidade grande de carboidrato, mas ele tem um índice glicêmico médio ou baixo. Ou seja, por exemplo, algumas frutas que são doces, mas tem fibra, elas vão te dar uma quantidade de carboidrato mas devagarzinho. Porque a fibra segura, né? Vai atrapalhando então, por isso que a gente digestão. fala que é sempre bom, se a pessoa gosta de fibra, cortar as refinadas e ficar com as Tentar compostas, nos né? integrais, São frutas, legumes, vegetais, né? Alguns e se grãos, for comer né? alguma massa, aí que seja integral ou que seja misturada com alguma coisa que tenha fibra, porque a mistura da comida, quando você mistura os alimentos, ele também vai diminuindo o índice glicêmico, Tem um né? cálculo, né, que você fala, que você vê até nos próprios produtos, quando você tem X quantidade de carboidrato e X de fibra, você tira um do outro e Aí vira sabe... o carboidrato líquido, o que eles carboidrato chamam, líquido, né? isso Que é só o açúcar puro, né? Entendi. Às vezes é usado para calcular na low carb, principalmente. Mas, então, essas dietas de baixo índice glicêmico, quando comparadas com de moderado a alto ou com aquela dieta típica do diabetes, de algumas associações, eles mostraram que realmente houve diferença, principalmente na glicose pós-prandial. A hemoglobina glicada... Pós-prandial, eu posso comer. 2 horas depois da alimentação. Ou seja, se você tem um baixo índice glicêmico, come comidas com carboidrato, mas baixo índice glicêmico, ela vai subindo devagarzinho. Não vai dar aquele pico, aí não fica aquela variação, né? Doce, pão e etc. Isso aí é que sobe demais. Caixinhas coloridas, bonitinhas, Mas, por gostosinhas. exemplo, eles não conseguiram ver diferença significativa no risco de macrosomia. Macrosomia é bebê grandão? É bebê grandão. Na mulher que já tinha diabetes tipo 2, tá? Só que assim, essas dietas de baixo índice glicêmico e algumas low carb, nas mulheres que tinham risco de diabetes tipo 2, mas não tinham ainda... Ou seja, todos aqueles fatores de risco que a gente falou ali no começo. A pessoa entra na gravidez já com aqueles fatores de risco, mas não tem diabetes gestacional ainda. Se fizer uma dieta ou até low carb ou de baixo índice glicêmico, aí vai ter menos aumento de peso na gravidez, vai ter menos macrosomia, vai ter menos risco de bebê prematuro. Nossa, entendeu? que legal. Então, hein? melhor, você cuidar da alimentação de alguma maneira melhora. Não significa não cuidar com o seu médico nem fazer o seu pré-natal, mas cuidar da alimentação. Ana, eu tô vendo aqui na telinha aqui que tem uma dieta estranha que eu não vi você nunca não a gente conhece, falar. O que é né? esse negócio Nem do tá DASH na nossa aí? playlist de Nem dietas. tá na nossa playlist. É a dieta DASH. É uma dieta, é uma sigla em inglês para uma dieta para cuidados com hipertensão. Nossa, certo? mas hipertensão agora Tem baixa uma dieta diabetes? específica. Aí você pensa, puxa, mas por que essa dieta aí está sendo usada para investigar diabetes tipo 2, né? E o engraçado não, depois tem a explicação.
ela diminuiu até a glicemia, às vezes, de jejum, diminuiu a glicemia pós-prandial e diminuiu o risco de macrosomia em mulheres já com diabetes tipo 2. Você vai falar sobre a DASH, como é que ela é? E aí eu fui lembrar, né, direito como que era a dieta DASH, porque quando a gente aprende na faculdade, assim, dieta para hipertensão, tem pouco sódio. Eu sabia que ela tinha pouco sódio. Falei, mas por que raios que ela melhora, então, a resistência à insulina? Eu tô pensando nisso aí, por quê? Porque a dieta DASH, ela não permite nenhum alimento processado. Ultraprocessado. Então tá quase igual uma paleo. É quase como se fosse uma paleo, só que com pouco sódio, Ok. contando sódio. Então, assim, os carboidratos da dieta DASH são todos naturais e todos com baixo índice glicêmico. Olha, então, que ela é legal. como se fosse uma dieta paleo e bem baixo índice glicêmico. Essa é uma boa, hein? Não regula carboidrato, até mais de 50% de carboidrato, mas até farinha, porque farinha é processado, né? Não sei se vocês sabem, mas farinha é A processado. gente sempre repete, farinha é processada. Aquele Processado, pozinho vai direto pro já, sangue. isso, Tem índice aquilo ali não é- glicêmico violento. Violento. Não é nem alto, é É violento. violento, é. Então é isso, a dieta DASH, eu acredito que a explicação para que ela tenha melhorado a diabetes na gestação É por foi conta da falta de carboidrato tipo de refinado, carboidrato, né? exatamente. Isso mesmo. E é isso, a dieta a gente já Matou. finalizou. Ana, eu tô vendo um negócio aqui de novo, ela tá cheia de surpresa, ela não me avisa, mas tá me vamos falar avisando do mais, viu? exercício antes. A gente já falou, não vai falar de suplementos? Não, Que suplementos é a categoria suplementos nova. É no fim. É no fim, a gente vai falar de exercícios? Exercício físico, o que aconteceu, Sapiens? Tem algumas meta-análises, mas estavam muito misturadas. O ideal que eles sempre falam é assim, pelo menos 3 vezes por semana, né? E algum exercício que tem algum... Nível de resistência? ou pode ser resistência ou aeróbico, mas que tem algum aumento da frequência cardíaca. Então, por exemplo, os de alongamento, de não sei o quê, de yoga, essas coisas assim, não fizeram diferença nenhuma. Mas teve uma revisão sistemática bem feitinha que separou por tipo de exercício, é nova, 2023. E eles viram que tanto o exercício aeróbico quanto o exercício aeróbico com musculação associado, os dois diminuíram as pessoas que já tinham risco de diabetes, entraram na gravidez já com risco de diabetes gestacional, diminuíram o risco de desenvolverem diabetes gestacional. Olha que interessante. Não achei nenhuma meta-análise em quem já tinha diabetes e que fez exercício físico para ver se diminuía. A gente supõe que provavelmente sim, porque o que acontece com o exercício físico? Você diminui a resistência à insulina. Legal. Porque você precisa da glicose. A mitocôndria está precisando trabalhar mais. Está precisando trabalhar. Se você está fazendo exercício, algum exercício, é claro que, obviamente, tem que ter acompanhamento, principalmente durante a gestação, tem que ver se não tem nenhum risco para fazer exercício. Porque algumas gestações têm algumas condições no começo, de risco de descolamento de placenta, aí tem que ter. A gente dá o aviso agora, Anjo? O aviso que esse canal não é, você que não conheceu a gente agora, não conhece a gente, não é consulta médica nem psicológica, você continue com o seu profissional preferido. E aí, no caso da diabetes gestacional, tem que ser o especialista mesmo, né? Obstetra, endócrino. E aí a gente entra Não, nessa... então, deixa eu falar, que é a minha parte. Posso acender suplementos? Acenda suplementos acesos. A gente não tem falado de suplementos, né, Sapiens, nos outros vídeos. Condições de doença. Mas quem não gosta de uma pílula mágica, não é mesmo? Verdade, todo mundo quer tomar um negocinho, ficar fininho e acabou. Isso e achar mesmo. Que não precisa fazer dieta, nem fazer mudar nada, nem ginástica, nada. Só que não é assim, né? Os suplementos, eles foram realmente estudados isoladamente, mas se você não mudar a raiz do problema, o que é que está te gerando do seu estilo de vida, não adianta você ficar se fiando em pílula mágica que tem um momento que não vai mais funcionar. Mas eu encontrei, por acaso não, eu estava procurando diabetes gestacional e achei nas meta-análises uma avaliação de alguns suplementos e o que deu mais evidência, mais estudado foi o myo-inositol. O myo-inositol, ele é um suplemento para membrana celular. Olha que legal. Então, a explicação ele realmente assim, diminuiu o risco para diabetes gestacional, diminuiu o risco de macrosomia, diminuiu, não diminuiu o risco da mulher aumentar de peso, porque não é uma questão de dieta, mas diminuiu, por exemplo, o risco do bebê aumentar de peso demais. Olha que legal, que chama né? macrosomia, que é bebê grandão. Muito grandão, exatamente, mas é frágil. Então, várias revisões sistemáticas viram o myo-inositol e todos eles com evidência Então, se você teve interesse, fale com o seu médico. Fale com o seu médico, que a gente não está prescrevendo nada. É que o myo-inositol, tem várias doses diferentes, então tem que estudar direitinho. Ele, tecnicamente, agiria na membrana da célula junto com o receptor de insulina e ele pode facilitar esse receptor de não ficar tão travado e receber a insulina.
entendeu? Mas não a ponto de faltar energia para o feto, tá, Sapiens? Então, tem toda essa questão, assim, tecnicamente é seguro, não é uma medicação, é um suplemento, né, derivado de coisa que naturalmente você já tem no corpo. E o outro suplemento que fez diferença também foi corrigir a vitamina D. Opa. Então, assim, mulher com vitamina D, todo mundo, né, com vitamina D baixo, tem que ir atrás de Tá com corrigir. boa saúde, né? Então, quando tá baixo, tem que corrigir. O ideal, a recomendação pela ABRAM, pela Associação Brasileira de Nutrologia, que fez uma revisão muito bem feita, recente, é que seja maior do que 40 nanogramas, se eu não me engano. Então, assim, qualquer um, principalmente na gestação, pede para dosar, pede para o seu médico dosar a sua vitamina D, para ver se tá ok, que se não tiver, tem que corrigir. Então, Sapiens, primeira vez que eu chamo vocês de Sapiens, chegamos mais um fim de mais um DR. Uma DR das dietas. DR das dietas. A gente se vê então na próxima DR Sapiens, até a próxima segunda. Você está de parabéns que chegou até aqui, um beijo e um abraço da Ana e do Estevam. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.